Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso, benfeitor. Bom dia irmãos, bom dia família Cristo é Vida. Então, agora começamos a nossa EBD. Bem, não preciso repetir que vivemos tempos difíceis, especialmente por conta ainda da pandemia, né? Não é novidade, não vou me deter também a falar sobre isso, mas penso nos tempos difíceis que estamos vivendo, me preocupo com o nosso coração, quando vejo ansiedades e animosidades no meio da nossa sociedade com relação a questões que têm a ver, nem sempre tem, com esse nosso problema atual, mas envolve economia, política, e parece que os nervos ficam assim meio, como a gente diz, né? Fica meio que a flor da pele. Então, irmãos, pensando nisso e nos nossos corações, eu tive cuidado de pensar hoje sobre a paz que o Senhor nos dá, a paz que o Senhor propôs para nós. E eu quero compartilhar na nossa EBD sobre essa paz do Senhor. Primeiramente, a paz do Senhor, nós temos que entender, né, que é necessário nesses dias que estamos vivendo para o mundo, né, em nossa volta, para a Igreja de Cristo. Precisamos da unidade, em paz, e para o coração de cada um de nós, ter essa paz do Senhor, tá? Como podemos viver essa paz nesses dias? Bom, nós vamos primeiro compreender e definir o que é essa paz do Senhor. No Antigo Testamento era chamado Shalom, no Novo Testamento Eirene, né? Mas embora sejam duas palavras com pronúncias diferentes, né, com escrita diferentes, mas elas são com o mesmo significado, tá? Simplesmente era uma saudação de chegada ou de partida entre os judeus. Então era comum na comunidade judaica eles terem essa saudação entre eles ali, tá? E era uma saudação que transmitia o desejo, o propósito, né, o querer de um para com o outro com relação à segurança, prosperidade, felicidade. Era um desejo
do coração de um para com o outro. Desejo de harmonia, harmonia para com Deus, harmonia na nação de Israel, entre o povo, né? Harmonia no contexto familiar e a harmonia lá do coração de cada um. Assim, era uma saudação, era um desejo que um expressava para o outro. Tá? Nós vamos compartilhar a paz do Senhor pensando em 3 textos da Palavra de Deus. Nós vamos trabalhar esses 3 textos hoje. Primeiramente, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em João, capítulo 14. Nós vamos começar então por esse texto de João, capítulo 14. Procure aí na sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura de um versículo, tá? Inicialmente um versículo, talvez vamos olhar aí um pouco o contexto maior, mas nós vamos começar pelo versículo 27, que é a palavra do nosso Senhor. Ele mesmo diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O contexto do que estava acontecendo aqui era uma despedida. Lá no versículo 14, o versículo 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Então, era um momento de despedida e também de tristeza, e de dúvida, de temores, né? Era aquele ambiente onde Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, tá? Esse é o primeiro texto que nós vamos ver, e era nesse contexto. O versículo 28, que é logo na sequência, diz: ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Ou seja, eu vou e um dia volto. Ou seja, é aquele ambiente ali, aquele contexto que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E para que eles não se turbassem, há então uma palavra de consolo, tanto no versículo 1, que eu li agora há pouquinho, quanto também no versículo 27, na parte B, que nós lemos: não se turbe o vosso coração. Tem uma palavra de despedida e uma palavra de consolo. Esse é o contexto onde o Senhor, onde o Senhor vai então falar sobre a sua paz. Primeiramente, nós vemos então aí que Jesus diz: deixo-vos a paz. Jesus está dizendo aqui que ele iria providenciar, ele iria suprir, ele iria deixar. E ele naturalmente está falando aqui sobre a salvação, que ele estava providenciando, que ele estava preparando, né, para os discípulos. E através da salvação, naturalmente, a sua paz. Deixo-vos a paz. Era o que o Senhor ia deixar para os discípulos, a salvação. Mas eu só quero falar apenas isso nesse ponto de salvação e não vou me deter nisso agora. Deixo-vos a paz. Jesus estava deixando não como uma saudação, mas como uma obra que ele estava fazendo e deixando para os seus discípulos naquele momento. E aí ele compara essa paz que ele diz, a minha, com a paz do mundo. Então é uma paz minha e a paz mundo. Essa paz tem uma comparação. Jesus diz: não vos dou como o mundo as dá. E esse mundo aí, que é traduzido do texto original, que é cosmos, não é o mundo sistema, né, que o mundo jaz no maligno, não é o mundo aí pecaminoso, mas é o mundo, a criação, é o universo todo criado por Deus, tá? E a ideia de mundo aqui é todo lugar. Então, é como Jesus falasse assim: olha, a paz que eu dou para vocês não vão encontrar em lugar nenhum, em todo o universo. Agora, dia 9, né, passado agora de maio, foi enviado para o espaço, no meio dessa pandemia toda, aí foi enviado para o espaço 3 astronautas, né? Eles foram lá para a Base Espacial Internacional e eles estão lá com outros astronautas. Eles estão distantes, né? Eles estão aí a quilômetros, que eu não sei calcular, distante de nós, mas lá onde eles estão, eles só poderão ter a paz verdadeira se for a paz de Cristo. Ou seja, Jesus está falando que não importa o lugar no universo, não importa o que você tem em suas mãos, né, objetos ou lugares, você só tem a paz de Cristo com Cristo. E essa paz que o mundo e os objetos, as coisas podem oferecer, não é a mesma paz de Cristo. Então ele faz aí uma distinção, a minha
e do mundo, tá? A minha e a paz do mundo. Você pode pensar em qualquer lugar, você pode pensar em qualquer coisa, não dá a paz que Jesus, que só Jesus mesmo, só o nosso Senhor, Ele pode nos dar, tá? Então, não é uma paz desejo, não é uma paz saudação meramente, mas é uma paz que o Senhor realmente estava proporcionando, Ele iria dar para os discípulos e era Ele que estava dando e não se encontraria essa paz em lugar nenhum. Jesus não supriu somente uma paz de desejo, tá? Jesus supriu uma paz realmente que Ele providenciou. Jesus não diz, desejo a minha paz. Não, eu dou a minha paz. Quero compartilhar, paralelo a esse texto aqui, Isaías, o livro do profeta Isaías, tá? O capítulo 53, um texto bem conhecido, graças a Deus por isso, né? Texto bem conhecido, Isaías 53. Eu vou ler aqui a partir do versículo 4. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviada pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Observe especialmente no final do versículo, nem tanto no final, mas no final do versículo 5, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, a paz do Senhor foi promovida a nós porque Jesus pagou pelo nosso pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, o que realmente traz a ansiedade, a inquietação, o que traz realmente o medo, o que traz realmente o dessossego, né? A inquietude, o que traz para a gente a tormenta, de fato, é pecado. E foi por esses pecados que o Senhor morreu por nós. Foi por esses pecados que o Senhor morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos então ter verdadeira paz. Só assim nós podemos ter realmente a paz, tá? Então a harmonia ela é possível somente por Jesus. A paz em redor, a paz na família, a paz no nosso coração é só realmente através de Jesus Cristo. Jesus que perdoa, restaura, cura o arrependido do seu pecado. Isso é real nas nossas vidas, porque essa paz nós temos através do perdão e de uma vida livre que Ele nos deu. Cabe então aqui a pergunta: como está você com relação ao perdão? Você precisa ser perdoado? Você se sente em pecado perante Deus, perante alguém? Você precisa perdoar? Você se sente ofendido? Você se sente prejudicado e você precisa estender o perdão? O Senhor Jesus morreu na cruz para nos perdoar e para que nós perdoássemos uns aos outros, e só assim é que nós podemos ter a paz do Senhor. Não uma saudação, um desejo do coração de querer, a paz do Senhor para você. Não. Mas a paz que Jesus promoveu através do sacrifício dele na cruz por nós. Podemos ter através do perdão. O segundo texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto aqui de Colossenses, tá? Colossenses, vamos ver o capítulo 3. No capítulo 3 de Colossenses, eu quero destacar só o versículo 15, que diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Bem, o contexto aqui deste versículo que o apóstolo Paulo está falando é um contexto de comunhão, é um contexto da igreja, tá?
Tanto é que aí aparece a palavra corpo, né? Um só corpo. Lá no versículo 12, que está no contexto acima, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, ou seja, é comunhão, é igreja, e é um chamado à paz de Cristo. Só que aqui a paz de Cristo, ela é ilustrada, ela ganha um exemplo, ela tem uma ilustração. Então, tanto nesse texto quanto no próximo que vamos ver, são duas ilustrações sobre a paz de Cristo. Como é que ela é exemplificada? Como é que ela é chamada aqui, essa paz de Cristo? Bem, a paz de Cristo aqui, ela é colocada como um árbitro, né? Seja a paz de Cristo um árbitro. Eu não sei se foi tomado daí, colocado no futebol, nos outros esportes, né, o árbitro, ou se foi dos esportes gregos que Paulo usou essa palavra, né? Mas o fato é que a palavra árbitro é exatamente aquele que administra uma competição, né, esportiva. É aquele que tem os cartões, cartão amarelo, cartão vermelho, aquele que pode desclassificar um atleta. Então é aquele que realmente é o árbitro, tá? Mas não só isso. Ele não é somente aquele que pune, aquele que desclassifica, mas também o árbitro, quando dá o apito final, ele determina quem ganhou, né? Quem é o vencedor, quem ganhou a medalha, o campeonato, o título. Então, o árbitro, que é a paz de Cristo no nosso coração, essa paz ela serve no nosso coração como um árbitro para muitas vezes nos corrigir, muitas vezes nos reprovar, muitas vezes a gente perde a paz de Cristo no coração. E isso é então o quê? O árbitro dizendo: olha, você está desclassificado, você está em pecado, perdeu a paz de Cristo no coração. Então essa paz ela é um árbitro que está ali. Ao mesmo tempo também, quando nós conseguimos desfrutar da comunhão, desfrutar da harmonia, temos também essa mesma paz de Cristo no nosso coração. É um árbitro no nosso coração, no meio da comunhão. O texto, repito, né, de Colossenses, Paulo está falando sobre igreja, sobre eleitos, sobre santos, amados, sobre corpo de Cristo. Então, essa paz de Cristo, ela, no meio da igreja, promove a nossa comunhão. É um árbitro, né, que pode promover a nossa comunhão. Agora, atenção, tome muito cuidado, porque você pode ter uma falsa paz no coração. Lembra da história do profeta Jonas? Jonas desobedeceu abertamente, desobedeceu a Deus categoricamente, né? Deus falou: olha, vai para Nínive, e ele fugiu. Ele desobedeceu a Deus. E nessa desobediência de Jonas, ele foi para um navio lá embaixo, né? Ele deitou e ele dormiu. Alguém que dorme, teoricamente, está em paz. Mas é uma falsa paz, porque ele estava em pecado, estava em desobediência. Então, quando nós nos convencemos que está tudo bem com o pecado, quando nós nos convencemos que estamos desobedecendo a Deus, mas vai ficar tudo bem, isso é uma falsa paz, tá? Somente o árbitro no nosso coração, somente a paz de Cristo pode dizer se nós realmente estamos em verdadeira paz ou não. Então, tome cuidado, tá bom? Tome muito cuidado, porque nem sempre aquela paz que nós desfrutamos por um momento, desfrutamos por um descanso, desfrutamos por uma alegria breve do pecado, isso não é paz. A paz de Cristo, tá? Ela traz harmonia entre os irmãos, traz comunhão no meio da igreja. Então, se há algum problema, logo a paz de Cristo, ela não está entre nós, ela não está ali. Somente crentes perdoados têm paz. Somente crentes em paz têm a harmonia de Deus. Então, fique atento. E cabe aqui duas perguntas nesse final desse ponto. Como está a sua comunhão com o Senhor? Como está a sua comunhão com os irmãos? Como está o seu coração? Você tem paz, tranquilidade, de verdade, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos? Ou você tem aquela paz de Jonas? Muito cuidado, porque nós precisamos da verdadeira paz no nosso coração para termos a verdadeira paz e harmonia com os nossos irmãos. O último texto que eu quero compartilhar com vocês é Filipenses, tá? Então voltamos um pouquinho aqui
para Filipenses, e lá no capítulo 4, Filipenses 4, versículo 7, diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Então, primeiro, não preciso falar sobre essa paz de Deus, porque é a paz que Jesus nos dá, que eu já mencionei lá no início, você sabe qual é. Agora, que excede todo entendimento é um ponto muito importante. Sabe por quê? Porque essa paz é algo que o crente tem que o mundo nunca vai entender. Essa paz que excede todo entendimento, a pessoa mais inteligente do mundo nunca vai entender o que uma pessoa humilde sente quando tem a paz de Deus. Ela é uma paz que excede a compreensão. Não é ciência que vai determinar, que vai definir, né, que vai confirmar isso. Lendo o livro recente agora, não sei quem conseguiu ler ainda, de John Piper, que ele fala sobre o coronavírus e Cristo, e o cristão, né, e Cristo, ele diz que, quanto à sua experiência quando teve câncer, que ele entrou no consultório normal, em paz, né, vamos colocar dessa forma, para se consultar, e depois de uma bateria de exame, ele saiu de lá sabendo que tinha câncer. E aí diz então que ele aprendeu naquela situação a responder quando as pessoas perguntam: "Como é que você está?" E ele então respondia: "Eu me sinto bem", porque de fato ele fisicamente se sentia bem, mas ele estava com câncer, embora não tivesse nenhum sintoma de dor, de sofrimento. Então ele se sentia bem, mas não estava bem, né? Se sentia bem, mas não estava bem. Então essa paz que o cristão tem, o mundo não experimenta. As pessoas talvez não entendem como alguém que sabe que tem um câncer, como alguém que sabe que está enfermo, pode ter paz, né? Muitas pessoas ficam ansiosas, desesperadas e desesperam as outras pessoas também. Nós não devemos anular os sentimentos de absolutamente ninguém. Por quê? Porque se alguém sofre, nós não vamos dizer: "Não, não é nada." Não podemos anular e esquecer do sofrimento, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Eu tenho até falado isso, em outro vídeo eu falei na igreja, para nós orarmos pelas pessoas que estão sofrendo, tanto aqueles que estão padecendo pelo coronavírus, quanto os familiares enlutados ou que estão ali privados da presença do seu familiar, ou passando por várias situações, como padecendo com escassez de alimento, por não poder trabalhar, ou do sustento, mas que estão padecendo alguma necessidade. Não devemos ser insensíveis com essas pessoas, mas o crente que tem a paz do Senhor, que o mundo não consegue discernir, a paz que o mundo não consegue compreender, esse crente, mesmo com a tristeza, mesmo com os sentimentos que eles podem ter por conta do coronavírus ou qualquer outra situação na vida, tem sim uma tristeza, mas nunca, nunca, nunca perderá a paz que o Senhor dá. Nunca, em nenhum momento, perderá a paz. E o mundo não vai entender a paz que excede todo entendimento. E aí vem a segunda ilustração, né? Que a primeira ilustração foi o árbitro, e a segunda ilustração é guardará. Essa palavra guardará, guardará, que está aqui no versículo, deixa eu olhar aqui, versículo 7, né? Guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa palavra guardar, ela é uma palavra que ela era atribuída a um militar, né? Especialmente o romano, o guarda romano. E era uma guarda de alta qualidade, de alta qualificação. E é uma palavra exatamente militar, assim como nós vimos o árbitro agora olhamos para a paz, ela guarda. A paz é como se fosse um guarda. Guarda o quê? Protege o quê? Né? Protege a nossa mente e o nosso coração. A nossa mente, que é a fonte dos pensamentos, né? De vários e vários pensamentos. Nosso coração, que é o terreno fértil das nossas emoções, né? Dos nossos sentimentos, seja de euforia ou seja de profunda tristeza. Então, somente a paz de Cristo pode guardar, né? Proteger a nossa mente, proteger o nosso coração de exatamente o quê? O contexto do que Paulo está falando aqui, veja lá comigo, está no capítulo 4,
nós lemos o versículo 7, né? Lemos aqui o versículo 7. E esse contexto aqui que está falando sobre ansiedade, sobre ansiedade, tá? Versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, é a paz de Cristo que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente das ansiedades. O que são as ansiedades desse mundo? São as preocupações com coisas que às vezes nem aconteceram, ou as preocupações com as nossas impossibilidades. Existem momentos na nossa vida que a gente não consegue fazer nada, e nós até queremos fazer, seja por conta de um sustento, seja por conta de uma enfermidade, e nós somos limitados. E agora, o que fazer? Não podemos fazer nada. E aí pessoas andam ansiosas, mas só a paz de Cristo, a segurança em Cristo, aquela paz que Ele nos deu no perdão e na salvação na cruz, somente essa segurança, essa paz, nessa hora vai guardar a nossa mente, o nosso coração, de que penetre a ansiedade, que vai produzir pecado através do quê? Através de uma depressão, através de uma revolta, né, que são dois extremos, ou a pessoa cai numa depressão e fica ali isolado, ou a pessoa sai para uma revolta contra Deus e contra todos, como se tivesse algum direito. E o que vai guardar o nosso coração da ansiedade? É a paz de Cristo lá no nosso coração. Tá? E aqui envolve a oração também. Tá? Envolve a oração porque nós precisamos orar, precisamos buscar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica. Então, a paz de Cristo que guarda a nossa mente, nosso coração, ela vem através da comunhão, da oração, dessa busca de Deus. Então, não é somente receber Jesus pela fé e tudo está consertado. Nós precisamos receber Jesus pela fé, mas nós precisamos manter uma comunhão com Ele, e a paz de Cristo guardará a nossa mente e guardará o nosso coração. Então, meus irmãos, nesses dias, pense bem, nesses dias de tumulto, nesses dias de incerteza, nesses dias de ansiedades, nesses dias de tristezas, nesses dias de revoltas, nesses dias, que a paz do Senhor, a paz de Cristo, que não é uma mera saudação ou um desejo de uma pessoa para outra, mas é o que Ele fez por nós, que essa paz de Cristo, ela permeie o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos viver bem nesses dias difíceis, assim como permeie a nossa comunhão uns com os outros, tá? E também a nossa vida com o Senhor, onde nós estivermos em todo o universo criado de Deus. Aonde nós estivermos, onde você estiver e com o que você estiver, que nada disso seja mais importante do que a paz que o Senhor é que dá a todos nós. Amém? E que Deus vos abençoe. Bem, irmãos, nós vamos então fechar já com os avisos da nossa igreja. Hoje à noite, o culto, normalmente, tá? Teremos o nosso culto às 18 horas, vamos estar soltando aí novamente o vídeo lá no grupo do WhatsApp e que os irmãos estejam acompanhando. E para a nossa EBD, nós queremos lembrar nossos aniversariantes da semana. Nós tivemos duas irmãs, né? A irmã Juliana, nossa jovem Juliana, também a irmã Jusceia. Então essas duas irmãs, da parte do Senhor, receberam a bênção nessa semana de renovação de mais um ano de vida. Nos alegramos muito com vocês, viu, irmãs? Que Deus abençoe vocês, sua família, e que Deus ajude. Lembramos da Juliana nos seus estudos, tá? Nos seus planos, na sua vida. Irmã Jusceia como esposa, como mãe, como avó, como serva de Deus, como grande trabalhadora que é, e nós sabemos que Deus abençoe a sua vida e a sua família nesse sentido também, tá? Então nós vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus por esse tempo, pela sua palavra e orando por essas irmãs também. Oremos ao Senhor, irmãos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mesmo distante, cada um nas suas casas, podermos compartilhar essa boa palavra do Senhor hoje.
Agradecemos porque a paz do Senhor não é somente uma saudação, não é um desejo do coração do Senhor para nós, mas foi algo que o Senhor fez, algo que o Senhor trabalhou para que nós tivéssemos a paz do Senhor na nossa vida. Obrigado, Pai, porque perdoados, sarados do pecado, transformados, ó Deus, nós podemos viver neste mundo, ainda que com tantas aflições, mas podemos viver a paz do Senhor, e onde nós estivermos. Obrigado porque também a igreja do Senhor é um corpo vivo, Senhor, são os eleitos do Senhor, e todos compartilhando da paz com o Senhor, da paz do Senhor, podemos ter paz uns com os outros, Deus. E se essa paz, que é árbitro em nosso coração, nos reprova de alguma forma, ajuda-nos, Senhor, a ajustarmos nossa vida para termos plena paz. E se essa paz do Senhor, que é árbitro, ó Deus, nos dá também momentos de vitória, de alegria, louvado seja o nome do Senhor. Também, Pai querido, obrigado porque a paz do Senhor, ela guarda o nosso coração das ansiedades desta vida. Guarda a nossa mente, ó Deus, de pensarmos naquilo que é ruim, que é errado, que é mal. Guarda o nosso coração de assentarmos nele sentimentos pecaminosos, sentimentos depressivos ou de revoltas. Mas que o Senhor, ó Deus, guarde o nosso coração com a paz do Senhor e assim nos proteja. Lembro, Senhor, da vida das irmãs que essa semana aniversariaram, completaram mais um ano de vida, receberam do Senhor mais um ano de vida. Ó Pai, abençoa a vida da irmã Jusceia, como mãe, como esposa, como avó, como trabalhadora e como serva do Senhor. Olha também a Juliana, Senhor, na sua juventude, nos seus estudos, nos seus sonhos, Pai, como filha, como irmã, na sua casa. Pai querido, guarda e abençoa a vida dessas irmãs. E a todos nós, Senhor, nos dá um almoço abençoado, nos dá uma tarde, ó Deus, guardada pelo Senhor. E à noite que possamos guardar esse tempo de novo na Tua presença, através, ó Deus, do YouTube, através dos vídeos que o Senhor nos dá para compartilharmos. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos, Pai. Amém, Senhor.